Boa tarde, boa noite e bom dia também, para quem estiver ouvindo isso enquanto prepara o café. Meu nome é Célia Alves dos Santos, tenho 76 anos, sou aposentada, mas fui professora por mais de 40, profissão que abracei com o coração inteiro. Aqui no bairro, o pessoal ainda me chama de Dona Célia da Escolinha, mesmo que a escolinha já tenha fechado há muitos anos. Eu gosto. Me lembra quem eu me tornei, e não só o que vivi. Talvez você, que está aí do outro lado, já tenha sentido que a vida virou de repente, sem aviso, que aquilo que parecia seguro, bom, estável, escorreu pelos dedos feito areia. Eu vivi isso ainda muito nova. Quando tudo começou, eu tinha apenas 12 anos e uma vontade enorme de aprender. Naquela época, escola era um luxo para muitos, mas para mim era o meu mundo, o meu lugar no mundo. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. A escola onde eu estudava era uma construção simples, de madeira, com janelas largas e uma cerca de bambu que rangia sempre que o vento batia mais forte. Ficava na entrada do nosso vilarejo, no interior do Pará, cercada por mangueiras e uma fileira de bananeiras que faziam sombra no pátio. Eu adorava aquele cheiro de madeira antiga misturado com o perfume doce do giz. Era ali que meu coração encontrava sossego. Lembro como se fosse ontem da tarde em que a professora Marilena leu a minha redação em voz alta. O tema era: o que quero ser quando crescer? Eu escrevi sobre ser professora, como a minha tia Lourdes. Falei da alegria de ensinar e do poder das palavras. Quando a professora terminou de ler, ela se virou para mim com os olhos brilhando e disse: "Você tem o dom das palavras, Célia. Nunca deixe ninguém dizer o contrário." Aquilo me atravessou. Como se ela tivesse colocado uma semente dentro de mim. Uma semente que, mesmo soterrada por muito tempo, um dia ainda ia florescer. Na volta para casa, fui conversando com minha melhor amiga, a Ritinha. Nós duas tínhamos a mesma idade e morávamos na mesma rua. Ela era uma menina falante, cheia de energia, com as tranças sempre bem feitas pela mãe. Nós ríamos de tudo, da careta do seu Jonas, o padeiro, da dona Ernestina, que sempre brigava com o cachorro no portão, e até da sombra das nuvens no chão, que pareciam desenhar formas engraçadas. A vida era leve com Ritinha por perto. Mas quando eu dobrava a esquina da minha rua e avistava a nossa casa, uma casinha de madeira meio torta, com uma cerca caída e um varal sempre cheio de roupas surradas, meu peito apertava. Eu sabia que o silêncio ia me engolir de novo. Meu pai, Odair, era um homem seco, calado, daqueles que parecia carregar um peso invisível. Trabalhava na roça desde que eu me entendia por gente e voltava para casa sempre com a pele tostada de sol e os olhos baixos. Não falava muito, nem quando eu me animava para contar como tinha sido meu dia. Naquele dia do elogio da professora, eu cheguei em casa com o coração batendo forte. Entrei pela cozinha e o encontrei sentado à mesa, com um prato de feijão e farinha pela metade. Contei sobre a redação, sobre o que a professora disse, esperando, mesmo que fosse só um olhar diferente. Mas ele só respondeu com um sem tirar os olhos da parede. E eu fui perdendo o ar, como se aquela palavra tivesse apagado tudo que eu sentia. Era sempre assim. O silêncio dele era mais alto do que qualquer grito. Às vezes eu tentava imaginar como seria se minha mãe ainda estivesse viva. Ela tinha morrido quando eu ainda era pequena, e minhas lembranças dela vinham mais pelos outros do que por mim. Diziam que ela era doce, que me chamava de minha florzinha. Eu gostava de pensar nisso antes de dormir. Me fazia sentir menos sozinha. Naquele final de tarde, depois que terminei de lavar os pratos, sentei no degrau da varanda para tomar o vento fresco. O céu começava a mudar de cor, aquele laranja misturado com rosa, e os grilos já estavam afinando seus instrumentos. Foi então que eu vi uma mulher parada na entrada do nosso quintal, conversando com meu pai. Ela usava um vestido claro, comprido até os tornozelos, e segurava um lenço de pano na mão. Parecia frágil, magra demais, com a pele muito branca para quem dizia ter vindo de uma cidade vizinha.
Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o sorriso. Não era um sorriso normal. Era daqueles que se monta no rosto como uma máscara. Ela me olhou, ainda de longe, e fez um gesto com a mão, acenando devagar. Meu pai disse algo que não consegui ouvir e ela riu. Mas foi uma risada baixa, calculada. Senti um arrepio. Algo em mim sabia que aquela mulher ia mudar tudo. E não era um pressentimento bom. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei escutando os barulhos da casa, o estalar da madeira, o vento nas frestas, o ronco do meu pai. E por algum motivo, fiquei pensando na frase da professora. Você tem o dom das palavras. Aquilo parecia tão distante agora, como se pertencesse a outro mundo. Um mundo que, no fundo, eu já começava a sentir que estava se afastando de mim. Ainda não sabia o nome dela, nem de onde ela realmente tinha vindo. Mas eu sabia que aquela mulher não estava ali só de passagem, e que, de alguma forma, meu pai, ele ia deixá-la entrar. E assim começou a história que eu demorei tantos anos para conseguir contar. No dia seguinte àquela primeira aparição na varanda, acordei cedo com barulho de gente andando pela casa. Ainda com os olhos pesados, saí do quarto e encontrei meu pai na cozinha. Ele estava com uma camisa limpa, coisa rara de se ver em um dia de semana, e ajeitava a toalha da mesa com um cuidado estranho. Pouco depois, ouvi o som de uma tosse fina, contínua, e quando virei para a sala, lá estava ela, a mulher do vestido claro, agora sentada no sofá da nossa casa, como se sempre tivesse pertencido ali. Meu pai me apresentou a ela, dizendo que se chamava Noêmia, que vinha de uma cidade vizinha e que estava passando por dificuldades. Disse também que ela ficaria conosco por uns dias. Só isso. Nenhuma explicação maior, nem um olhar para mim. Apenas anunciou e seguiu o dia como se aquela presença fosse a coisa mais natural do mundo. Noêmia, por sua vez, parecia ter ensaiado cada gesto. Tossia devagar, falava baixo, sempre com as mãos cruzadas sobre o colo, e fazia questão de reforçar o quanto estava fraca. No primeiro café da manhã, disse que estava tonta demais para levantar da cadeira. Meu pai, desconcertado, foi quem trouxe o prato e até se ofereceu para ajudá-la a comer. Ela recusou em um primeiro momento, com um gesto delicado, mas bastou ele insistir uma vez para ela aceitar. E ele ali, alimentando uma mulher que mal conhecia, com colheradas lentas de mingau de farinha. Eu assistia tudo de longe, com o estômago embrulhado, sem entender como aquilo estava acontecendo tão rápido. Com os dias, a tal estadia provisória virou rotina. Noêmia já dormia no quarto do meu pai, usava os vestidos velhos da minha mãe, que estavam guardados em um baú, e andava pela casa como se sempre tivesse feito parte dela. Quando ele saía para o roçado, ela ficava deitada na rede, suspirando, com um pano úmido na testa. Mas eu percebia que ela era mais esperta do que parecia. Bastava ele ir embora que a doçura sumia. A voz dela mudava de tom, e o olhar que me lançava já não era mais o de uma pobre doente. Num dos dias mais abafados daquele verão, ouvi meu pai comentar que a cidade de onde Noêmia vinha havia sofrido com uma cheia do rio Tocantins. Disse que ela tinha perdido tudo na enchente e que não tinha para onde voltar. Ele falava com uma compaixão que eu nunca tinha visto. Parecia que aquela mulher tinha aberto uma porta nele que nem eu, sua filha, conseguia alcançar. Aquilo me doía, mas eu ainda não sabia dar nome a esse sentimento. Então veio a visita de tia Lourdes. Ela chegou sem avisar, com uma sacola de pano cheia de bananas maduras e um sorriso apertado. Era a irmã mais velha do meu pai e morava 2 cidades adiante, numa vila maior, onde dava aula. Sempre que podia, aparecia para ver como eu estava. E eu, por dentro, agradeci por ela ter vindo justo naquela semana. A presença dela mudou o ar da casa por algumas horas. Tia Lourdes tinha uma postura firme, mas o jeito de olhar acolhia. Quando me abraçou na porta, ficou alguns segundos a mais, como se quisesse sentir se havia algo errado. Eu, instintivamente, agarrei o braço dela com força. Ela percebeu. Na sala, Noêmia se fez ainda mais frágil. Tossia mais que o normal, pedia água, cobria-se com um xale mesmo com o calor.
Tia Lourdes observava em silêncio, com as sobrancelhas arqueadas. Não perguntou nada. Apenas observava. Depois do almoço, ela me chamou para ajudá-la a lavar as louças no tanque dos fundos. Mal tínhamos começado a ensaboar os pratos quando ouvimos passos. Noêmia apareceu, dizendo que precisava de um pano, que estava com um suor frio. Ficou ali parada, como se estivesse vigiando. Tia Lourdes tentou puxar conversa mesmo assim. Me perguntou como estavam os estudos, e eu, sem saber o que podia ou não dizer, murmurei que iam bem. Mas minha resposta saiu baixa demais. A presença daquela mulher me travava. Mais tarde, minha tia tentou de novo me chamar para um passeio até a venda da esquina. Disse que queria me comprar um doce, mas meu pai cortou o assunto, dizendo que Noêmia precisava de repouso e que a menina podia ajudar nos afazeres da casa. Antes de ir embora, tia Lourdes me chamou de lado, me entregou um livrinho de contos e disse baixinho: "Não se esqueça de quem você é, minha filha. E qualquer coisa, me escreva. Sempre vou estar aqui." Fiquei com aquele livro como se fosse um tesouro. Mas não tive tempo de saborear aquilo por muito tempo. Naquela mesma noite, já deitada, ouvi um barulho vindo da sala. A janela do meu quarto dava para a parede fina que separava os cômodos. Era comum ouvir vozes abafadas, mas aquela conversa me arrepiou. Noêmia falava com um tom choroso, com um soluço contido na garganta. "Quem vai cuidar de mim, Odair? Eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho você." Ela repetia isso com uma fragilidade que parecia arrancada de um radionovela. Meu pai não respondeu de imediato, e por um momento só se ouvia o som da cadeira rangendo. Depois, ele disse com a voz firme, como quem toma uma decisão: "A Célia cuida. Ela não precisa mais daquela escola." Fiquei paralisada. Aquilo entrou em mim como uma faca afiada. Meu corpo inteiro se encolheu. Eu não sabia ainda se ele falava por impulso ou se aquilo era definitivo. Mas naquele instante, algo dentro de mim mudou. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. A imagem da escola, da professora Marilena lendo minha redação, da risadinha de Ritinha no caminho de casa, tudo foi ficando distante. Na escuridão do meu quarto, só consegui abraçar o livro que minha tia me dera e chorar baixinho, com medo de que até isso me fosse tirado em breve. 2 dias depois daquela noite em que ouvi meu pai dizer que eu não precisava mais da escola, a confirmação veio sem rodeios. Era cedo. O sol ainda nem tinha subido direito no céu quando ele me chamou na cozinha. Estava sentado à mesa, com o chapéu de palha nas mãos, esfregando as abas como fazia quando estava prestes a dizer algo difícil. Eu me aproximei devagar, o coração batendo apressado. Ele não levantou os olhos quando falou, apenas disse, em um tom seco e definitivo, que a partir daquele dia eu não iria mais para a escola. Disse que a Noêmia precisava de cuidados, que eu já tinha aprendido o que precisava aprender e que agora era hora de ajudar em casa. As palavras caíram como pedras e eu fiquei ali parada, sem saber se tinha ouvido direito. Tentei argumentar, com a voz embargada, dizendo que sonhava em ser professora, como a tia Lourdes, que eu podia continuar ajudando em casa e mesmo assim estudar, que a escola era importante, que eu amava aquilo. Mas ele cortou minha fala com um gesto brusco da mão. Disse que não era hora para sonhos, que mulher precisa aprender a cuidar da casa e que eu devia respeitar a decisão dele. "Não quero mais discutir isso, Célia." Foi tudo o que ele disse, antes de se levantar e sair pela porta dos fundos. Fiquei ali, sozinha, olhando para o prato sujo na mesa, com as lágrimas escorrendo sem controle. A cozinha parecia mais escura do que nunca, como se até o sol tivesse se recusado a entrar naquele dia. Depois de um tempo, subi para o meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama, agarrando o travesseiro com força. Chorei até meus olhos arderem. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do despertador da escola tocar. Não por hábito, mas porque sabia que seria o último dia. Eu precisava me despedir. Me arrumei em silêncio, vesti meu uniforme com as mãos trêmulas e saí sem fazer barulho. Sabia que meu pai não iria me impedir naquele momento. Ele achava que aquilo estava resolvido. O caminho até a escola foi o mais longo da minha vida. Cada passo parecia carregar um peso.
Aquele chão de terra que eu conhecia tão bem parecia agora me empurrar para trás. As folhas das mangueiras balançavam como despedida, e quando vi o portão de madeira pela última vez, senti um aperto no peito como nunca tinha sentido antes. Na sala, a professora Marilena sorriu quando me viu, mas não notou nada estranho. Ela começou a aula como sempre, falando das estações do ano e da diferença entre substantivo e adjetivo. Eu tentei me concentrar, fingir que tudo estava normal, mas não conseguia. Meus olhos corriam pelas paredes da sala, tentando decorar cada detalhe. A cartolina com as vogais coloridas, o mapa do Brasil pendurado torto, os desenhos dos colegas colados perto da lousa. Queria guardar tudo aquilo dentro de mim, como se fosse possível levar a escola inteira para casa. Na hora do recreio, sentei com Ritinha perto do pé de jambo, como sempre fazíamos. Ela falava sobre uma brincadeira que os meninos iam fazer na aula de educação física da semana seguinte, e eu sorria, tentando fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, meu coração gritava. Eu queria contar. Queria dizer que aquele era meu último dia, que meu pai tinha me tirado da escola, que eu estava sendo arrancada da única coisa que me fazia sentir viva. Mas eu não consegui. Só no final da aula, quando o sino tocou e todos começaram a arrumar as mochilas, tive coragem de me aproximar de Ritinha e abraçá-la. Foi um abraço apertado, mais longo do que o normal. Ela estranhou, mas não perguntou nada, e eu apenas disse que era só porque gostava muito dela. Voltei para casa com os olhos fixos no chão. O caderno azul, que carregava sempre comigo, parecia mais pesado naquele dia. Era o caderno onde eu escrevia minhas redações, minhas ideias, meus sonhos. Ele tinha folhas coloridas que eu mesma decorava com recortes de jornal e desenhos feitos a lápis. Era como um pedacinho de mim. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto. O uniforme ainda colado no corpo, sentei na beira da cama e abri o caderno na última página. Passei a mão sobre a folha em branco e fechei os olhos. Depois, tirei o colchão do lugar, cuidadosamente, e coloquei o caderno embaixo dele. Queria esconder, proteger, guardar aquela parte de mim que ninguém mais parecia valorizar. Era um gesto pequeno, mas dentro de mim era como construir um muro. Como dizer, em silêncio, vocês podem tirar tudo, menos isso. Naquela noite, enquanto lavava os pratos do jantar, escutava Noêmia suspirar na rede e meu pai cochilar na cadeira de balanço. O som das panelas se misturava com os grilos do lado de fora e o eco da última aula que eu tinha tido. Quis gritar, quis correr, mas fiquei ali, esfregando um prato que já estava limpo, só para não precisar olhar para mais nada. Quando fui para o quarto, apaguei a lamparina e me encolhi na cama. Coloquei a mão debaixo do colchão, sentindo a capa do caderno como quem toca um relicário. E então chorei. Chorei como uma criança que acaba de perder o colo. O travesseiro abafou o som do meu choro, mas não o peso dele. Naquele silêncio escuro, entendi que o mundo que eu conhecia tinha virado ao avesso. E que, a partir dali, cada dia seria mais pesado que o anterior. Depois do último dia de aula, a casa inteira parecia conspirar para que eu esquecesse quem era. As manhãs deixaram de começar com livros e lápis e passaram a ser preenchidas com vassoura, sabão e panela. Meu pai saía cedo para o roçado e era eu quem ficava com todas as tarefas. Lavar roupa, preparar o café, varrer o quintal, descascar mandioca, cuidar das galinhas, esquentar a água do banho de Noêmia. Tudo era para ela. Noêmia agora se comportava como uma senhora inválida. Com meu pai por perto, suspirava a cada passo. Dizia que não tinha força para se levantar sozinha. Pedia ajuda até para pentear o cabelo. Mas bastava ele sair pela porteira que a transformação acontecia. Ela andava pela casa sem dificuldade, arrumava as coisas do jeito que queria e falava comigo em um tom seco, direto, como se eu fosse uma empregada muda. Lembro de um dia em que ela me mandou esfregar o chão da cozinha com sabão de cinza até o piso brilhar. Eu estava de joelhos, com as mãos já feridas da soda do sabão, quando ela apareceu na porta com os braços cruzados e disse que se eu não limpasse direito, meu pai ia achar que eu estava desobedecendo.
Sorriu com malícia e saiu andando sem nem olhar para trás. Era essa a dinâmica. Ela se fingia de frágil para meu pai, e comigo era dura como pedra. Comecei a me sentir como se estivesse desaparecendo dentro da própria casa. Minha voz sumia, minha vontade sumia. Até meu nome parecia mais fraco quando alguém o chamava. Foi nesse tempo que comecei a escrever cartas para a minha mãe. Nunca pensei que faria isso. No início, foi por impulso. Um dia, depois de ouvir Noêmia dizer que eu era uma inútil ingrata, entrei no quarto, fechei a porta e peguei uma folha do caderno azul que eu tinha escondido debaixo do colchão. Escrevi: Mãe, eu sinto sua falta todos os dias. Não sei se a senhora me ouviria, mas se ouvir, por favor, me dê alguma resposta, qualquer coisa. Porque eu estou me sentindo sozinha demais. A caneta tremia na minha mão, e quando terminei de escrever, senti uma paz esquisita, como se, por alguns minutos, eu não estivesse completamente abandonada. A carta virou confissão. Escrevi outras, falando dos meus dias, dos abusos velados, da saudade da escola, da vergonha de não ter conseguido impedir nada. Guardei todas em uma caixinha de madeira que encontrei no galpão onde meu pai guardava ferramentas antigas. Era pequena, com tampa de correr. Limpei bem, forrei com um pedaço de pano de chita e escondi no fundo do meu guarda-roupa, atrás das roupas de inverno que nunca usávamos. Era meu segredo, meu refúgio, meu único lugar de verdade. Num fim de tarde abafado, o padre Sebastião passou em casa. Já era um senhor de idade, de fala mansa e andar vagaroso. Era conhecido na vila inteira, respeitado por todos, e sempre teve carinho por mim desde que eu era bem pequena. Ele veio trazer uns folhetos da paróquia, mas percebi que o motivo era outro. Ficou um tempo sentado com meu pai na sala, tomando café. Quando me viu passando com uma bacia de roupas para estender, me chamou com a voz calma. Célia, e os estudos, minha filha? Está lendo alguma coisa? Fingi um sorriso e disse que estava ocupada ajudando em casa, tentando parecer indiferente. Mas por dentro, algo se retorcia. Meu pai desviou o olhar. Noêmia interrompeu com uma tosse exagerada, como se aquilo fosse o mais importante naquele momento. O padre ainda tentou falar sobre a importância da educação das meninas, mas meu pai respondeu que cada um sabe do que sua família precisa. O padre me olhou com uma tristeza silenciosa, como se soubesse que havia algo errado, mas não tivesse meios para interferir. Dias depois, foi a vez da tia Lourdes aparecer. Ela sempre dava um jeito de vir, mesmo que fosse por poucas horas. Quando chegou, me abraçou de novo com aquele jeito que só ela tinha, de quem protege mesmo sem dizer nada. Trouxe uma sacola com algumas frutas, um pedaço de tecido novo para costurar um vestido e um livro. Era um livrinho de capa amarelada, com histórias curtas. Me entregou com um sorriso e disse: Ler é um jeito de não se perder da gente mesma. Não se perca, minha filha. Essas palavras ficaram ecoando em mim por muitos dias. Tentou me chamar para sentar com ela no quintal, queria conversar. Mas Noêmia apareceu logo atrás, dizendo que precisava de ajuda com os remédios. Minha tia ficou em silêncio, mas percebi seu olhar atento, desconfiado. Ela sentia o que estava acontecendo, mesmo que ninguém dissesse nada. Depois do almoço, minha tia pediu para ficar um pouco sozinha comigo. Disse que queria me mostrar um ponto novo de crochê. Fomos até o alpendre, sentamos no banco de madeira e ela começou a trançar a linha devagar. Baixinho, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, com os olhos presos nos novelos. Ela, então, falou que qualquer coisa que eu precisasse era só mandar uma carta. Repetiu que sempre estaria por perto. Eu queria tanto contar tudo. Abrir meu coração ali mesmo, chorar no colo dela, pedir para ir embora com ela. Mas o medo me engoliu, e mais uma vez ficou tudo guardado. Quando ela foi embora, fiquei no portão vendo sua silhueta sumir na poeira da estrada. Me senti mais só do que nunca. Voltei para dentro e encontrei Noêmia me esperando na sala, com os braços cruzados. Disse que eu estava muito amiguinha da visita, que menina obediente não fica de cochicho com gente de fora. Depois, me mandou limpar a casa toda, dizendo que eu tinha esquecido de varrer debaixo da cama. A noite chegou silenciosa,
como sempre. E eu, depois de tudo, me sentei no chão do quarto com o livro da minha tia nas mãos. Não conseguia ler. As palavras se embaralhavam. Fui até o guarda-roupa, peguei a caixinha escondida, tirei uma folha nova e escrevi mais uma carta para a minha mãe. Nela, contei da visita do padre, da tia, da raiva que sentia por não conseguir gritar. Disse que queria fugir, mas que ainda não sabia como. Fechei a carta, dobrei devagar, coloquei junto das outras e tampei a caixa. Depois, abracei o travesseiro e esperei o sono vir. Era a única parte do dia em que eu podia escapar. Os dias seguintes se arrastaram como lama em tempo de cheia. Eu acordava com o primeiro canto do galo, preparava o café, aquecia a água do banho, varria o terreiro, lavava as roupas e almoçava às pressas para continuar o restante das tarefas. Tudo girava em torno de Noêmia. Era como se a casa tivesse mudado de dona e eu fosse apenas uma sombra obediente, pronta para sumir a qualquer instante. Mas mesmo sendo apenas uma menina, eu via e sentia. O que ela mostrava para o meu pai era muito diferente do que ela mostrava quando ele não estava. A tosse vinha e ia conforme a plateia. As dores que ela dizia ter sumiam misteriosamente quando achava que ninguém estava por perto. E aos poucos comecei a juntar os pedaços desse quebra-cabeça que, no fundo, eu não queria montar. Porque quanto mais se formava na imagem, mais dolorosa ela ficava. Teve um dia em especial que ficou cravado na minha memória como se fosse fogo na pele. Meu pai tinha saído cedo para o trabalho no engenho. Estava abafado, daqueles dias em que o céu fica branco e o ar parece preso. Eu estava na cozinha, tentando lavar as panelas que Noêmia tinha deixado sujas do almoço. A pia improvisada dava vista para o quintal, e foi ali que vi. Noêmia estava de costas, embaixo do pé de limão. Usava um vestido florido e o cabelo preso em um coque frouxo. Com uma das mãos, segurava a barra da saia, cheia de limões colhidos. Com a outra, esticava o braço com agilidade, puxando o galho e arrancando os frutos como quem fazia isso há anos. Seus movimentos eram rápidos, firmes. Não havia sinal algum de dor, de fraqueza, de tontura. Nada. Fiquei imóvel, segurando a bucha dentro da bacia. O sabão escorria pelas minhas mãos, mas eu nem sentia. Meu corpo inteiro congelou diante da cena. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Eu não estava só vendo algo. Eu estava confirmando. Ela não era doente. Nunca tinha sido. Nesse instante, como se tivesse sentido meus olhos sobre ela, Noêmia virou o rosto e me viu parada na janela. Nossos olhares se cruzaram e naquele segundo eu vi tudo. O susto, a raiva e a decisão. Ela largou os limões no chão e, com uma rapidez que não combinava com a personagem que fingia ser, caiu de joelhos gritando. Se deitou no chão de terra e começou a gritar de dor, chamando pelo meu pai, mesmo sabendo que ele não estava ali. A cena foi tão repentina, tão teatral, que me pegou completamente desprevenida. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a gritar meu nome, dizendo que eu a tinha empurrado, que eu era má, que estava tentando machucá-la. Bateu com as mãos na terra, gemeu alto e, em um surto calculado, começou a chorar como se tivesse sido espancada. Foi nesse momento que ouvi o barulho das botas do meu pai no terreiro. Ele voltava mais cedo do que o habitual. Corri para a porta, tentando encontrar palavras, tentando entender se aquilo era um sonho ruim. Mas era real, e estava prestes a piorar. Meu pai chegou correndo, viu Noêmia caída, suja de terra, com os limões espalhados ao redor, e foi direto até ela. A ajudou a levantar, perguntou o que tinha acontecido. E ela, com a voz trêmula, disse que tinha pedido para eu ajudá-la a colher os limões, mas que eu me recusara e ainda a tinha empurrado. Disse que caiu com dor nas costas, que mal conseguia respirar. Tentei me explicar. Juro. Disse que era mentira, que eu só estava na cozinha, que ela estava lá fora andando normalmente. Mas meu pai não me olhou. Ele nem quis ouvir. Foi como se tudo o que eu dissesse já estivesse condenado à mentira. Veio em minha direção com os olhos arregalados e me perguntou alto se aquilo era jeito de tratar uma mulher doente. Tentei dizer de novo, mas ele gritou para eu calar a boca.
E então ele me bateu. Foi um tapa só, no rosto, mas foi o suficiente para apagar o resto da tarde. Senti meu corpo girar com o impacto. O chão de madeira se aproximou, e quando caí, vi o céu branco lá fora, como uma tela vazia, sem cor, sem história. Ouvi, ainda tonta, Noêmia dizendo que não queria que ele fizesse isso, que ela não queria confusão. Tudo parte do teatro. E ele, tentando consolá-la, enquanto eu permanecia caída, sentindo o gosto de sangue no canto da boca. A dor física passou com o tempo. O que ficou foi a outra. Aquela que não tem onde doer, mas que dói mesmo assim. Comecei a me perguntar se eu estava errada. Se eu tinha inventado aquilo. Se meus olhos me enganaram. A dúvida se infiltrou como veneno. Será que eu era má, como ela dizia? Será que eu estava vendo coisas? Ou pior, será que eu queria ver? Naquela noite, deitei na cama sem jantar. Não chorei. Já não tinha forças. Fiquei apenas olhando para o teto, escutando o som da rede de Noêmia balançando e os passos do meu pai indo e vindo pela casa. Aquele não era mais meu lar. Eu apenas existia ali. Era um corpo invisível, um pedaço de gente empurrado de um lado para o outro. Na madrugada, escrevi mais uma carta para minha mãe. Não falei sobre o tapa. Só escrevi. Hoje eu vi algo que não queria ver, e quando tentei contar, fui punida. Às vezes acho que estou ficando louca. Se a senhora ainda me vê de algum lugar, me diga. Eu ainda sou a mesma menina que queria ser professora? Dessa vez, não consegui dobrar a carta com cuidado. Minhas mãos tremiam. Coloquei de qualquer jeito dentro da caixinha e fechei com força. Era minha forma de não gritar. Depois daquele dia em que levei o tapa e fui chamada de mentirosa, alguma coisa dentro de mim se partiu. Não era só a dor da palmada, era o corte que ela fez no meu silêncio. Meu pai, que já era distante, virou uma parede. E Noêmia, mais do que nunca, se fez dona de tudo. Da casa, das conversas, das vontades, inclusive das que não eram dela. As tarefas aumentaram. Agora eu precisava limpar o galinheiro toda semana, esfregar a roupa de cama dela com sabão de barra, cozinhar sem errar o ponto do angu e servir a comida no prato, do jeitinho que ela gostava. Se faltasse sal, ela reclamava. Se tivesse demais, dizia que eu queria envenená-la. Com meu pai, ela continuava frágil, respirando devagar, com um lenço úmido sempre nas mãos. Comigo, era dura como um prego. E como se não bastasse o que acontecia dentro de casa, Noêmia começou a trabalhar a opinião de quem estava fora também. Com vizinhos, ela fazia questão de falar sobre o quanto se sentia só, doente, e como era difícil lidar com uma menina de gênio complicado. Usava frases como: "Ela não fala comigo, me trata com frieza, mas eu entendo, perdeu a mãe muito cedo." Era ardilosa. Fazia parecer que ela era a vítima e eu, uma menina ingrata. Teve um dia em que Dona Ernestina, nossa vizinha da frente, comentou comigo na cerca que era muito triste ver uma senhora doente sendo tratada com tanta secura. Eu não respondi. Apenas abaixei a cabeça e continuei estendendo a roupa. Mas por dentro, aquilo queimava. Era como se minha dor estivesse sendo reescrita por outra pessoa, com uma caligrafia cruel e mentirosa. Foi mais ou menos nessa época que seu José do Cartório começou a aparecer com mais frequência. Um homem alto, de chapéu de palha bem cuidado, com um caderno grosso embaixo do braço. Sempre vinha com alguma desculpa. Um documento, uma assinatura, uma dúvida. Mas era estranho. Fala baixa, olhares trocados. Eu me escondia atrás da porta da cozinha e ouvia o que conseguia. Num desses dias, ouvi claramente quando ele disse: "Com esses atestados e a declaração de união estável, dá para entrar com pedido de pensão por invalidez rural. O que precisamos é manter o quadro de fragilidade." Noêmia respondeu baixinho: "Ela já não vai mais à escola, está cuidando de mim o dia inteiro. Isso ajuda, né?" Ele riu e respondeu: "Ajuda muito. Mostra que a senhora não consegue ficar sozinha." Meu sangue gelou. Eu não entendia tudo, mas entendi o suficiente. Aquela doença era uma encenação, um plano, e eu fazia parte disso sem querer. Estavam usando minha presença, meu sacrifício, como prova para um golpe.
Fiquei com aquilo martelando na cabeça por dias. Pensei em contar para alguém, mas quem ia acreditar? Depois do que tinha acontecido, até minha sombra duvidava de mim. Na semana seguinte, aconteceu uma coisa que me tirou o pouco de ar que ainda restava. Eu tinha terminado de lavar o banheiro e fui buscar o sabão que deixava atrás do armário do meu quarto. Quando abri a gaveta, vi um envelope que não estava ali antes. Meu coração disparou. Era uma carta. Peguei com as mãos trêmulas e reconheci de imediato a caligrafia da tia Lourdes. O envelope já estava aberto. Meu nome escrito com cuidado. Li o conteúdo com os olhos marejando. Ela dizia que sentia minha falta, que pensava muito em mim e que, se eu quisesse passar uns dias com ela, as portas estavam abertas. Que estava organizando uma feira na escola e que seria bom eu ver as crianças, respirar outros ares. Terminava dizendo: "Você ainda é a menina que ama aprender. Nunca esqueça disso." Eu nem percebi quando Noêmia entrou no quarto. Ela viu a carta nas minhas mãos e arrancou com tanta força que rasgou um pedaço. Seus olhos, antes sempre fingidamente cansados, estavam acesos de raiva. Disse com os dentes cerrados que aquela carta não me pertencia, que tia Lourdes estava querendo me afastar da família, que eu não ia sair daquela casa, que enquanto ela estivesse ali, eu ia cumprir meu dever. E então, como quem risca o destino de alguém, ela andou até o fogão, abriu a portinhola de ferro e jogou a carta no fogo. Fiquei paralisada. Era como se tivessem arrancado minha única esperança pela raiz. Assisti o papel dobrado se contorcer nas chamas, as letras se desfazendo, a caligrafia da minha tia virando cinza. Era o último fio que me ligava ao mundo lá fora. E agora ele também ardia. Naquela noite, escrevi a carta mais dolorida que já tinha feito. Comecei dizendo: "Mãe, hoje eles queimaram uma parte de mim." Falei sobre a carta da minha tia, sobre o fogo, sobre o silêncio que se instalou dentro de mim depois disso. Disse que me sentia presa, como um passarinho que vê o céu, mas não consegue abrir a gaiola. Perguntei se ela, de onde estivesse, conseguia me ver. E se via, por que não fazia nada? Quando terminei de escrever, dobrei o papel devagar, com as mãos frias, e coloquei na caixinha. Me deitei abraçada nela, como se aquilo fosse um corpo vivo. E então chorei até dormir. O tempo parecia ter se cristalizado dentro daquela casa. Cada dia era igual ao anterior. Acordar cedo, cuidar de tudo, obedecer, silenciar, desaparecer. Mas mesmo quando tudo parece parado, o destino arruma um jeito de romper o ciclo. E naquele dia, ele chegou de repente, como um raio em céu limpo. Estava lavando a varanda com um balde de água fria quando ouvi o som de uma carroça parando na frente de casa. Fui até a cerca, enxugando as mãos no avental, e vi, com o coração pulando, minha tia Lourdes descendo com agilidade. Ao lado dela, segurando as rédeas, estava Jorge, seu filho mais velho, que eu não via desde que era pequena. Era a primeira vez em muito tempo que o ar da minha rua parecia fresco. Tia Lourdes veio direto até mim, me deu um abraço apertado e disse em voz baixa: "Como você não respondeu minha carta, resolvi vir." Senti o corpo dela tremendo de leve contra o meu, e aquilo já dizia tudo. Noêmia apareceu na porta com o rosto mais pálido do que o normal, uma expressão que misturava susto e desconforto. Mas em segundos vestiu sua máscara, colocou o lenço no pescoço, tossiu 2 vezes e sorriu com falsa surpresa. "Mas que visita boa!" disse ela, estendendo os braços, como se aquela casa fosse o retrato da harmonia. Minha tia entrou sem se demorar, ignorando o convite de Noêmia para tomar café. Disse que só vinha deixar umas coisas para mim e que Jorge precisava voltar antes que escurecesse. Mesmo assim, se sentou na sala e puxou conversa com meu pai. O clima ficou tenso, mas ela manteve a firmeza. Falava com serenidade, mas os olhos vasculhavam cada canto da casa, como quem procura sinais em paredes silenciosas. Enquanto Jorge conversava com meu pai sobre as dificuldades da lavoura, tia Lourdes me chamou discretamente até o quintal, dizendo que queria que eu escolhesse umas mudas de ervas que trouxera do sítio.
Fomos até o pé de manjericão e ali, com a mão apoiada sobre meu ombro, ela falou com voz firme. Se a coisa apertar, fuja. Corra para a ponte do Rio das Garças. Eu e Jorge vamos estar sempre por lá nos fins de semana. É o nosso lugar. Você vai saber quando for a hora. Aquelas palavras foram como água no deserto. Um mapa, uma saída, um pedaço de futuro. Eu não consegui dizer nada. Apenas assenti com os olhos marejados. Antes de ir embora, ela me deu um beijo no rosto, forte e demorado, e disse: Você é feita de coisa boa, minha filha. Não deixe ninguém apagar isso. Depois que eles partiram, a casa ficou ainda mais pesada. Noêmia não falou nada, mas percebi seu olhar de desconfiança pairando sobre mim durante todo o jantar, como se tivesse sentido o fio de liberdade que se esticava no ar. Naquela mesma noite, uma chuva forte caiu sobre o vilarejo. Raios riscavam o céu como facas, e o barulho do vento fazia as janelas tremerem. Fui para o meu quarto mais cedo, tentando me encolher debaixo das cobertas, mas não conseguia dormir. O coração ainda batia acelerado por causa da visita. A lembrança das palavras da minha tia não saía da cabeça. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo da sala. Me levantei devagar, descalça, e fui até a fresta da porta entreaberta. A luz do lampião ainda estava acesa. E o que vi, até hoje não sei explicar. Noêmia estava no meio da sala, de braços erguidos, girando sozinha. O lenço tinha caído no chão e os cabelos soltos voavam em volta do rosto. Ela dançava. Não era uma dança leve, bonita. Era estranha, frenética. Rodava com os olhos fechados, murmurando algo que eu não conseguia entender. Como se estivesse em um transe. Como se a chuva, os trovões e a escuridão fossem sua plateia. Fiquei ali, paralisada, com a respiração presa. Aquilo não era normal. Não era de alguém doente. Era algo assustador. Quando ela parou de rodar, ficou de costas para mim por um tempo, como se sentisse que estava sendo observada. Voltei para o quarto sem fazer barulho, fechei a porta e me enfiei debaixo do lençol, com o corpo gelado. Aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Na manhã seguinte, fingiu que nada tinha acontecido. Estava na cozinha, com seu habitual lenço no colo e expressão abatida. Me mandou buscar lenha para o fogão e, quando voltei, me esperava encostada no batente da porta com um sorriso torto. Me encarou por alguns segundos e disse, com a voz baixa e venenosa: Sabe, Célia, quando uma menina começa a ver coisas que não existem, as pessoas pensam que ela está ficando doida. Fez uma pausa, olhou para as unhas e completou: E você sabe como seu pai detesta escândalo. Não respondi. Não tinha como. Apenas engoli o ar, sentindo as pernas tremerem. Ela sabia que eu tinha visto, e agora queria me fazer duvidar da própria cabeça. Era um jogo, e ela estava vencendo. Mas pela primeira vez, por dentro, eu me agarrei à lembrança do que minha tia tinha dito. A ponte. O nosso lugar. Porque às vezes, basta uma pequena esperança para a gente aguentar mais um pouco. Os dias que vieram depois daquela dança estranha e da ameaça velada de Noêmia foram de silêncio espesso. O tipo de silêncio que faz os objetos parecerem cúmplices. Eu continuava a cumprir as tarefas, uma por uma, com exatidão quase mecânica. Lavava, cozinhava, costurava, limpava. Mas dentro de mim, algo começava a esfriar. Uma parte minha já não esperava mais justiça, carinho ou reconhecimento. Esperava apenas a hora certa. Noêmia parecia mais cuidadosa depois daquela noite. Continuava fingindo fraqueza na frente do meu pai, mas mantinha a vigilância constante sobre mim. Ela sabia que eu estava alerta, e como toda boa manipuladora, sabia que o momento ideal para atacar precisava ser construído com paciência. O tempo estava seco naquele dia. A poeira subia do chão com facilidade, grudava nos móveis, no rosto, no cabelo. Eu passava o pano na sala quando ela entrou e disse, com a voz doce demais para ser sincera, que eu devia limpar direito, porque o chão cheirava a desleixo. Não respondi. Continuei passando o pano com mais força. Ela se aproximou, devagar, e parou bem atrás de mim. Você acha que eu não sei o que está pensando?
Disse com a voz baixa, quase um sussurro. Acha que vai fugir, é? Que vai correr para aquela sua tia e me deixar aqui sozinha? Parei os movimentos, mas continuei de costas. Ela continuou. Se você tentar qualquer coisa, eu faço seu pai pensar que você está louca. E ele vai acreditar. Sempre acreditou em mim, não é mesmo? Me virei devagar e olhei nos olhos dela. Pela primeira vez, sem medo. Não disse nada. Apenas olhei. E naquele instante, entendi que o confronto era inevitável. Não ia terminar em silêncio. No fim da tarde, quando o sol já se deitava por trás das mangueiras, ela começou a provocar. Primeiro, derrubou um copo no chão e gritou meu nome, dizendo que eu tinha esbarrado nela de propósito. Depois, reclamou do sal no feijão e disse que eu estava tentando estragar a comida de novo. Meu pai já estava chegando da roça, e ela sabia. Estava montando a cena. E então veio o momento. Ela se aproximou de mim com um pano de prato na mão, se enfiou na minha frente e disse, em um tom teatral: Não chega perto de mim, você está me ameaçando. Eu recuei um passo, surpresa, e foi aí que ela se jogou no chão com força. O impacto foi alto. Deixou a perna meio torta, a cabeça virada de lado, e começou a gemer, fingindo dor. Na mesma hora, a porta da frente abriu e meu pai entrou. A cena estava pronta. Eu em pé, assustada, e ela caída, chorando. Ele correu até ela, a segurou no colo, perguntando o que tinha acontecido. E ela, entre soluços calculados, disse: Ela me empurrou, Odair. Eu só pedi para ela sair do meu caminho, e ela me empurrou. Eu caí. Eu acho que quebrei alguma coisa. Meu coração disparou. Fui até ele, tentando explicar. Disse que era mentira, que ela estava me provocando, que se jogou sozinha. Mas ele não quis ouvir. Se levantou com os olhos duros, vermelhos, como se a única verdade possível fosse a que saía da boca dela. Chega, Célia, ele disse. Eu estou cansado disso. Você não respeita mais nada nesta casa. Tentei de novo. Pai, ela está mentindo. Eu não encostei nela. Eu vi ela dançando sozinha na sala outro dia. Ela está fingindo. Tudo isso é mentira. Ele se aproximou com os punhos fechados e, com um só movimento, me deu um tapa no rosto. Dessa vez, não chorei. Não gritei. Fiquei apenas parada, sentindo o lado do rosto latejar, o gosto de sangue voltando à boca. A única coisa que se quebrou de verdade naquele momento foi a parte de mim que ainda acreditava que ele pudesse me defender. Caí sentada no chão, os olhos fixos no nada. Ouvi a voz dele baixando de tom, tentando acalmar Noêmia, dizendo que ia cuidar dela, que ela ia ficar bem. E ela, entre choros falsos, dizendo que me perdoava, que era só uma menina perdida, sem mãe, sem rumo. Fiquei ali por longos minutos, sem me mover. A dor não era só física. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido que eu não valia nada. Que eu podia ser descartada, acusada, agredida, e ainda assim ser a culpada. Quando consegui me levantar, fui até meu quarto. Tranquei a porta por dentro e me deitei de bruços, abraçada à caixa das cartas. Ela estava lá, firme, escondida, minha única companhia verdadeira. Foi nesse momento que a lembrança da ponte do Rio das Garças voltou com força. A voz da minha tia ecoou clara dentro de mim. Se a coisa apertar, fuja, corra para a ponte. É o nosso lugar. E ali, com o rosto inchado e o peito em ruínas, eu entendi. A hora estava chegando. Aquela noite chegou diferente. Havia algo no ar que não dava trégua, uma espécie de silêncio tenso, como o instante antes da chuva. Noêmia se deitou mais cedo, fingindo cansaço, como de costume. Meu pai jantou calado, com os olhos gastos fixos no prato, e depois se recolheu para o quarto, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo já tinha mudado. Esperei a casa mergulhar no escuro. Esperei o som da rede rangendo, o ronco baixo do meu pai vindo pela parede, o vento miúdo atravessando as frestas de madeira. Quando tive certeza de que todos dormiam, levantei devagar. Meus pés descalços tocavam o chão gelado sem fazer ruído. Peguei a caixinha de madeira com as cartas que havia escrito para minha mãe.
Todas as palavras que não pude dizer a ninguém estavam ali. Guardei também um pedaço de pão dormido e um pouco de farinha em um pano de prato. Não era muito, mas era o que dava para levar sem levantar suspeita. A lamparina deixei acesa só o suficiente para não tropeçar nos móveis. Antes de sair, fui até a porta do quarto do meu pai. A madeira mal lixada estava um pouco entreaberta, e pela fresta vi seu corpo deitado de lado, a respiração lenta e pesada. Fiquei ali por um instante. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mais frágil também. E mesmo assim, era o mesmo homem que preferiu acreditar numa mentira a me ouvir. O mesmo homem que me bateu sem pestanejar. Senti uma mistura estranha de pena, dor e saudade de algo que nunca tive. Me despedi em silêncio, com um nó preso na garganta. Abri o portão com todo o cuidado. O rangido da madeira parecia mais alto do que nunca naquela madrugada abafada. Do lado de fora, a estrada de barro se estendia diante de mim como um rio escuro. Respirei fundo e comecei a andar. A noite estava pesada. O céu sem estrelas, coberto por nuvens espessas. O mato do lado da estrada se mexia com o vento, fazendo barulhos que me faziam virar o rosto a cada minuto. Cada passo que eu dava levantava poeira úmida, e meus pés, descalços, afundavam na terra fria. O cheiro de planta molhada, de fruta podre caída no chão, de distância. Meu coração batia forte no peito. O medo era uma sombra que me acompanhava, mas a vontade de ir embora era maior. Repetia para mim mesma a frase da minha tia como um mantra. Corra para a ponte, é o nosso lugar. Era como se essas palavras empurrassem meu corpo adiante quando ele queria parar. Lá na casa de tia Lourdes, a noite também não tinha chegado tranquila. Ela contou depois que passou o dia com um aperto no peito. Uma inquietação que não sabia explicar. Sentia como se algo estivesse para acontecer, como se um vento diferente soprasse do norte. Não conseguia dormir. Levantava da cama, ia até a janela, olhava a estrada vazia e voltava a deitar. Mas o sono não vinha. Foi no meio da madrugada que ela levantou de vez. Sentou-se à mesa, acendeu a lamparina e ficou mexendo nas mãos, inquieta. Jorge acordou com o som da cadeira, arrastando no chão, e apareceu sonolento na cozinha. Perguntou o que estava acontecendo e ela respondeu com os olhos cheios d'água. Vai até a ponte, filho. Agora. Se eu estiver errada, voltamos com o dia. Mas se eu estiver certa, ela vai estar lá. Enquanto isso, eu já via de longe o contorno da ponte de madeira sobre o Rio das Garças. Era pequena, feita de tábuas velhas, com a água escura correndo por baixo como se carregasse todas as dores do mundo. Quando cheguei ao meio da ponte, meus joelhos falharam. Sentei ali mesmo, com as pernas bambas e o peito em chamas. A caixa das cartas apertada no colo, o pano da comida caído ao lado, a solidão era quase absoluta. Só se ouvia o coachar dos sapos ao longe e o rangido da ponte com o vento. Comecei a achar que minha tia não viria, que talvez tudo tivesse sido em vão. As lágrimas escorreram sem força, como se já tivessem chorado demais antes. Eu me sentia invisível, exausta, vencida. Mas então, no meio da escuridão, surgiu um ponto de luz. Fraco, vacilante, como uma esperança tímida. Era uma lamparina. Me levantei devagar, o coração disparado. O vulto de Jorge foi se formando aos poucos, caminhando na minha direção com passos largos e firmes. Quando me viu, ergueu a lamparina e disse meu nome com espanto e alívio. Célia! Corri até ele e, naquele instante, tudo que eu tinha segurado dentro de mim desabou. Me agarrei a ele como quem se agarra à beirada de um penhasco. Chorei com força, como não chorava há muito tempo. Ele me abraçou com cuidado, me cobriu com a manta que tinha levado e disse: Vamos, minha mãe está te esperando. A casa da minha tia nunca pareceu tão perto quanto naquela noite. Quando entramos, ela estava de pé na varanda, com os olhos marejados e os braços abertos. Eu corri para ela como quem corre para casa depois de anos perdida. O abraço dela me envolveu inteiro, como um cobertor quente depois de uma tempestade. Não disse nada, e nem eu. Não precisava. Ali,
Naquele silêncio, havia um alívio que só quem passou por muita dor entende. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez em muito tempo. Acordei com o cheiro de café fresco vindo da cozinha e, por um segundo, pensei que tudo tinha sido um sonho. A manta sobre mim, a cortina leve balançando com o vento, o som de panela no fogo. Mas não era sonho. Eu estava mesmo ali, em segurança, na casa da minha tia. Tia Lourdes me esperava com uma caneca grande de café com leite e um pão passado na frigideira com manteiga. Sentamos à mesa em silêncio e ela só disse: "Coma devagar, seu corpo precisa se sentir cuidado." Comi com os olhos baixos, mas sentindo cada mordida como uma conquista. Quando terminei, ela tocou minha mão com firmeza e disse: "Agora você vai me contar tudo, sem pressa." Sem medo. E eu contei. Desde o primeiro dia em que vi Noêmia na varanda. Falei sobre o sorriso falso, sobre a rotina imposta, sobre a escola arrancada de mim. Falei do tapa, das provocações, das noites em claro, do dia em que ela fingiu a queda. Falei de tudo. E enquanto eu falava, minha tia não me interrompia. Só escutava, com os olhos cheios de um misto de dor e raiva. Depois fui até a bolsa onde tinha guardado minha caixinha de madeira. Abri com cuidado e espalhei as cartas sobre a mesa. Eram muitas. Algumas escritas com tinta borrada, outras com a caligrafia tremida. Tia Lourdes as leu em silêncio, uma por uma. Quando terminou, enxugou os olhos com a barra do vestido e disse: "Essas cartas valem mais do que qualquer documento. Elas vão falar por você." No mesmo dia, fomos ao conselho tutelar da cidade vizinha. Entramos na sala com paredes claras e cadeiras de madeira. O conselheiro, um homem sério de camisa azul clara, nos recebeu com atenção. Minha tia explicou tudo. Eu repeti os fatos, segurando as cartas como se fossem um escudo. Ele escutou tudo em silêncio, anotou nomes, datas e, quando viu os escritos, disse que aquilo era prova de sofrimento contínuo e que o caso precisava ser levado também à delegacia. Na delegacia, a história começou a tomar corpo. O delegado, um homem de meia idade com rosto fechado, leu cada carta com cuidado. Pediu o nome de Seu José do Cartório e perguntou sobre o histórico de Noêmia. Foi minha tia quem contou que ela já tinha sido vista em outras cidades, sempre com histórias semelhantes. Viúva, doente, desamparada, sempre aparecia assim. E sempre saía de repente, depois de receber ajuda. 2 dias depois, o delegado conseguiu localizar o tal Seu José. E bastaram poucas perguntas para que ele se entregasse. Falou dos documentos falsificados, dos atestados médicos que ele mesmo preenchia, das conversas com Noêmia sobre como agir. Disse que fazia por dinheiro, que ela era convincente e que tinha talento para o drama. A notícia correu rápido. Numa vila pequena como a nossa, não há segredo que resista a 3 cochichos bem colocados. A mulher frágil e bondosa virou de uma hora para outra a golpista ardilosa. Os vizinhos começaram a lembrar de detalhes. A vez em que ela foi vista andando sozinha pelo quintal, a compra de remédios caros, mesmo sem receita, as conversas ao pé do ouvido com Seu José. E assim, como uma rede que se desfaz com um corte, a imagem que Noêmia construiu começou a ruir. Gente que antes me olhava com desconfiança passou a perguntar por mim, a oferecer ajuda, a se aproximar. Foi nesse momento que Ritinha apareceu. Eu estava sentada na praça da cidade, com um livro nas mãos e os pensamentos longe, quando ouvi meu nome ser chamado com uma voz conhecida. Virei devagar e vi minha antiga amiga parada ali, com os cabelos agora mais longos e um vestido azul claro. Me olhou como se procurasse a menina que eu tinha sido. Se sentou ao meu lado, sem dizer muito. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela falou, com cuidado. "Eu tentei te procurar, mas seu pai disse que você não podia receber ninguém." Assenti, sem saber o que dizer. Ela continuou. "Você sumiu de repente. E eu senti tanto." Foi só então que percebi que no meio de tudo que tinha vivido, também tinha perdido a infância, a amizade, o riso leve dos dias de sol
E ali, sentadas lado a lado, senti que algo estava voltando ao lugar. Não era tudo, mas era um começo. A notícia chegou até meu pai pelas mãos de um oficial, dias depois de as investigações avançarem. Não sei exatamente como foi o momento em que ele recebeu a intimação. Soube apenas que o homem veio a cavalo, entregou o envelope dobrado e se afastou sem cerimônia. Mas consigo imaginar seu rosto ao ler aquelas palavras, aquelas verdades que por tanto tempo ele se recusou a enxergar. Minha tia recebeu a informação por telefone e foi ela quem me contou que a polícia havia aberto um inquérito formal. A fraude estava confirmada. Os documentos estavam adulterados, os atestados de doença eram falsos e o nome de Noêmia constava em mais de um registro de beneficiária provisória em cidades diferentes. Seu José confessou tudo. A encenação era grande, mas a verdade, enfim, começava a aparecer. No início, imaginei que meu pai se sentiria arrependido, que talvez com tudo exposto ele fosse entender. Quem sabe até me procurasse. Mas o que veio dele não foi culpa, nem silêncio. Foi fúria. Fui sabendo pelas conversas da cidade. Ele gritou com o delegado, disse que tudo era mentira, que estavam armando contra ele. Mas a pressão aumentava. Os vizinhos já cochichavam pelas esquinas, comentavam os detalhes da investigação, apontavam as datas, os papéis, os nomes. A história não podia mais ser negada, até que o impensável aconteceu. Numa manhã abafada, minha tia me levou até o vilarejo para resolver uma questão com a paróquia. Estávamos passando pela praça principal quando ouvimos os gritos. A multidão se juntava perto da casa onde eu havia crescido e meu corpo congelou ao reconhecer aquelas vozes. Odair e Noêmia estavam na varanda. Ele, com o rosto vermelho de raiva, segurava uma trouxa de roupas nas mãos. Ela, em prantos, ou pelo menos fingindo, tentava impedir que ele a empurrasse para fora. Mas dessa vez, a plateia não a defendia. Ninguém a via mais como uma mulher frágil. A história já tinha virado do avesso. Você me usou, sua víbora. Entrou na minha casa, botou minha filha contra mim, me fez de idiota na frente de todos. Ele gritava, a voz estourando pelo vilarejo inteiro. Sai daqui, some da minha vida, antes que eu mesmo te entregue algemada na delegacia. Ela tentou chorar mais alto, ajoelhar no chão, pedir piedade. Mas ele jogou a trouxa de roupas no meio da rua e apontou o dedo. Vai embora antes que o povo venha te carregar. Algumas pessoas riram, outras murmuraram, mas ninguém se aproximou. Noêmia se levantou com dignidade fingida, pegou o lenço do chão, sacudiu a poeira e saiu andando pela rua principal com a cabeça baixa, ouvindo as portas se fecharem uma a uma conforme passava. Ninguém a defendeu, ninguém a acolheu. E foi ali, entre a poeira levantada e o som abafado dos murmúrios, que meus olhos encontraram os dele. Meu pai estava parado na varanda, suado, com a respiração pesada. Me viu de longe. Nossos olhares se cruzaram por segundos. Eu parada ao lado da minha tia, ele cercado pelo vazio. E naquele breve instante tive a estranha sensação de que ele me reconhecia. Não como filha, mas como uma lembrança que machuca. Ele não disse nada. Não se moveu. Apenas virou o rosto para dentro de casa e fechou a porta. E ali, naquele gesto, entendi que não haveria pedido de perdão, nem abraço, nenhuma palavra. O laço que nos unia, por mais frágil que fosse, tinha se rompido para sempre. De volta à casa da minha tia, entrei no quarto, fechei a porta e peguei a caixinha com as cartas. Fiquei horas relendo tudo o que havia escrito. Cada palavra carregava uma versão da menina que eu tinha sido. A que sonhava com a escola, a que chorava em silêncio, a que pensava estar ficando louca, a que resistia escondida em um mundo só seu. E ali, lendo aquelas folhas desbotadas, senti orgulho de mim pela primeira vez. Não por ter sobrevivido, mas por não ter deixado de ser eu, mesmo quando tentaram apagar cada pedaço da minha alma. No dia seguinte, minha tia me levou até a escola municipal da cidade. Era uma construção simples, com janelas largas e cheiro de madeira antiga, como a de antes. Fui recebida com carinho pela diretora, que me apresentou a nova professora.
Era uma mulher jovem de sorriso generoso que me acolheu com um "Seja bem-vinda, Célia. Aqui você vai poder recomeçar." Sentei na carteira da frente. O caderno novo ainda sem nada escrito. A caneta nas mãos tremia um pouco. Mas o coração... o coração estava em paz. Porque ali, naquela sala, era onde eu sempre deveria estar. O tempo passou sem pedir licença, como sempre faz. E mesmo que eu ainda carregue dentro de mim a menina que chorava calada no quarto, a vida me deu novas vozes, novos caminhos. Aos 16 anos, com a ajuda incansável da minha tia Lourdes, voltei a estudar. Usava cadernos doados, sapatos emprestados e uma coragem que eu mesma não sabia que tinha. Não foi fácil. Por muitos meses, eu me sentia deslocada entre as colegas, como se tivesse voltado no tempo com atraso. Mas a vontade de aprender me segurava firme. Cada página lida, cada problema resolvido, era como se eu estivesse costurando de volta os pedaços da menina que tentaram apagar. Minha tia dizia: "Não se aprende só com os olhos, Célia. Se aprende com o que se vive." Foi ela quem me levou até o dia da minha formatura no magistério. Me ajudou a comprar o vestido azul que ela mesma costurou e ficou na primeira fileira da plateia, com os olhos marejados, quando eu recebi o diploma. Aquela noite foi minha segunda certidão de nascimento. Uma nova vida começava ali. Pouco tempo depois, soubemos que Noêmia havia sido presa no Maranhão. Tentava aplicar o mesmo golpe em outro viúvo. Mas dessa vez, o nome dela já circulava em algumas investigações e não teve para onde correr. Foi condenada por estelionato e fraude. Eu não senti alegria, senti alívio. Como quem vê uma ferida antiga finalmente sendo limpa. Quanto ao meu pai, soube anos depois que ele havia morrido sozinho, numa casa pequena e escura no mesmo vilarejo. Ninguém o visitava. Alguns diziam que ele quase não falava com ninguém, que passava os dias no terreiro, sentado, olhando para o chão. Nunca me procurou, nunca pediu desculpas. E eu aprendi a viver com isso. A dor, com o tempo, foi virando outra coisa. Não exatamente perdão, mas uma espécie de compreensão amarga. Ele era um homem quebrado antes mesmo de ser meu pai, e nunca soube lidar com o que perdeu. Com o diploma em mãos, fui dar aula em uma escola rural. Depois criei um projeto de alfabetização para mulheres que, como eu, tinham tido seus caminhos interrompidos. Queria que elas soubessem que ainda era possível recomeçar, que sua voz não tinha idade para nascer. Jorge foi um grande aliado. Continuamos próximos, e foi ele quem ajudou a construir a pequena sala de aula no sítio onde as mulheres se reuniam nas noites de sábado. Ritinha também apareceu. Tinha se tornado costureira e ajudava fazendo os uniformes simples para quem não tinha roupa para vestir. Juntas, montamos um espaço de partilha, letras e cura. Ali, naquela sala pequena com chão de cimento batido, vi mulheres de todas as idades aprenderem a escrever seus próprios nomes. Algumas choravam só de conseguir ler o letreiro da venda. Outras mandavam cartas para filhos distantes pela primeira vez. E toda vez que uma delas segurava o lápis pela primeira vez, eu lembrava da frase da minha professora lá atrás. "Você tem o dom das palavras, Célia. Nunca deixe ninguém dizer o contrário." Hoje, com 76 anos, olho para trás e vejo um caminho cheio de cicatrizes, sim, mas também cheio de escolhas minhas, encontros meus. Essa história que contei, a minha história, não termina em dor, ela termina em voz. Outro dia, sentei na varanda com minha neta, Maria Clara, e ajudei ela a juntar as primeiras sílabas. B-A, B, B-I, B-O, Biu. Ela ria toda vez que errava, e eu ria com ela, porque agora ensinar não era só uma missão, era a minha forma de dizer: eu sobrevivi, eu floresci. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam.
Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntos. E se você, mulher, passou por algo parecido, se foi silenciada, desacreditada ou teve que lutar para recomeçar, conta sua história aqui nos comentários. Ela pode ser contada no canal. Vai ser uma honra dar voz à sua história.